Graça e paz, seja bem-vindo a mais uma mensagem aqui do meu canal Ricardo Robortella, Clamor pelas Nações. E hoje, em especial, tem um texto em Mateus, capítulo 5, que me chamou muita atenção na minha meditação com o Senhor. Está aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 3 a 7, que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois quando vós vos injuriares e perseguires e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, pois grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Queridos, hoje a medida de sucesso, a medida que nós entendemos muitas vezes como sendo algo ungido da parte do Senhor, está muitas vezes questionado e muitas vezes nós não entendemos o que significa o equilíbrio do Espírito de Deus em nossas vidas. Eu pontuei algumas coisas para realmente trazer uma luz sobre essa mensagem. Hoje, por exemplo, nós temos muitos pontos de sucesso visto pela igreja brasileira ou mundial, tá? Pregadores com forte presença nas redes sociais, uma administração excelente, um branding, aliás, uma marca muito forte, uma ênfase no visual, estruturas de liderança, uma comunicação maravilhosa, um forte apelo, talvez, à área financeira, um discipulado muito bem executado. Isso tudo são coisas positivas, são coisas boas, tá? Coisas que eu creio que Deus quer que possamos estar aperfeiçoando na igreja, sem problema algum, tá? Mas tem algo que tem me chamado muita atenção, que tem a ver com a própria simplicidade, porque esse é um texto que fala sobre simplicidade. Ele fala sobre unção e fala sobre justiça. Então, por exemplo, hoje nós precisamos de pastores que pastoreiem, nós precisamos de homens de Deus que estão na frente de ministérios que carreguem uma unção, que eu posso dizer assim, que é algo que vai marcar a vida das pessoas, que vai inspirar a vida das pessoas. Nós precisamos também de pessoas que não apenas têm uma unção, mas ela tem um dom, ela tem uma entrega, ela é o próprio sacrifício. Precisamos de líderes que marcam uma geração com a sua própria vida. Por quê? Porque tem princípios, queridos, que são inegociáveis. Vou te dar um exemplo. Nós temos que ter líderes cuja integridade, diz a palavra de Deus, é algo intocável. Tá? Segundo lugar, os seus dons são usados como ferramentas, mas a sua identidade, o seu chamado é a coisa mais importante. Não adianta você enfatizar somente os dons, nós precisamos entender qual é o chamado daquela igreja, daquele ministério e a fome que aquela pessoa, que aquele ministério tem pelo próprio reino de Deus. Nós percebemos aqui em Mateus capítulo 5 que há algo destoante muitas vezes do que nós estamos vivendo, porque hoje nós focamos somente naquilo que é exterior, mas nós deixamos de focar naquilo que é realmente verdadeiro e real. Nós precisamos de lideranças, como está aqui, que sejam pacificadoras. Precisamos de lideranças que justificam a palavra ser líderes e pastores que apontam para um norte, que é a justiça de Deus. Nós precisamos aprender a ser humildes, simples e precisamos também, claro, eu falei no início, trabalhar muito a questão da própria organização, porque hoje nós vivemos em século XXI, como nós estamos aqui falando através das redes sociais, como é importante nós também fazermos o melhor, com excelência, em todos os aspectos. Isso é inquestionável, mas a unção não pode ser abafada. Toda a estrutura, toda a organização, toda a técnica, todos os equipamentos, eles devem servir
a unção. Elas devem estar ali a propósito de ser, posso dizer assim, um impacto maior, abrangermos mais pessoas com tudo que fazemos. E isso é o mais importante. Mas eu quero ater a um ponto muito importante. Se eu começar a ler aqui, por exemplo, em Mateus, capítulo 5, eu percebo uma coisa: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. A palavra pobre, ela tem mesmo conteúdo de Isaías capítulo 51, que diz assim, que ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Esse pobre é muito mais do que pobre sem recurso, tá? A palavra no original é pitoco, que tem a ver com dependência, que tem a ver com pessoas que dependem. Então, bem-aventurado aqueles que dependem do Espírito Santo. Bem-aventurados aqueles que reconhecem que o Espírito Santo está na frente de todas as coisas. Eu não questiono, tá? De forma nenhuma, a própria estrutura, ela é importante, ela deve ser valorizada. Mas, se eu voltar para Mateus capítulo 5, eu percebo que não adianta absolutamente nada do que nós fazemos se nós não tivermos um coração pobre, um coração que eu quero dizer humilde e um coração dependente do Espírito Santo. Segundo lugar, bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Nós vivemos hoje num mundo caído. Quantas pessoas hoje estão passando por enfermidades, passando por lutas, e posso dizer assim, lutas difíceis mesmo, que têm chorado. Inclusive, temos que orar por essas pessoas e ter compaixão de cada vez mais. Mas Deus está dizendo, é tempo de você entender que aqui não é a nossa terra. Nós somos peregrinos e estrangeiros neste lugar. Temos que almejar, temos que entender que apesar de nós estarmos aqui, apesar de vivermos aqui, dependermos de coisas pessoais e materiais, o nosso coração e o nosso alvo é por uma pátria maior, por um lugar maior, algo e um local que o Senhor tem reservado para os seus filhos. Terceiro lugar diz assim: bem-aventurado os humildes, pois eles herdarão a terra. Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas pessoas crescem no nome, muitas pessoas crescem no branding, crescem na própria estrutura e elas deixam de ser humildes. Muitas pessoas elas crescem, deixa eu voltar aqui ao ponto que eu listei. Muitas pessoas elas crescem talvez na própria estrutura, na posso dizer, na própria mídia social, na visualização de todas as coisas, mas elas perdem aquela essência, elas se tornam celebridades no seu coração. Talvez o discurso dela é um, mas o coração dessas pessoas mudou. É isso que nós precisamos entender. Jesus não quer que você mude. Jesus quer que você seja o mesmo, mesmo com recursos, mesmo tendo uma abrangência maior, mesmo tendo uma fama maior. Que a pessoa mais famosa que Jesus, que tocou toda aquela geração e outras gerações até o dia de hoje, o mundo inteiro mudou completamente através da vida de um homem, Jesus Cristo. E ele é manso e humilde. Então, nenhum de nós temos o direito de sermos diferentes, orgulhosos, presunçosos, andarmos somente segundo o nosso padrão, andarmos como celebridades e andarmos também com o coração, posso dizer assim, duvidoso, sabe? Sem depender tanto de Deus mais, porque a estrutura aumentou, as coisas cresceram, eu não dependo mais tanto de Deus. Sabe, Deus quer nos ensinar uma chave que é sempre se tornar dependente, se fazer dependentes, independente dos recursos e do momento que você está vivendo. Seja humilde, seja chore com os que choram, seja compassivo e seja também uma pessoa pobre, dependente de Deus. Uma outra coisa que nós precisamos entender está aqui, versículo 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Nós vivemos tantas questões, se você parar para pensar, tantas injustiças são feitas. Na própria igreja brasileira, igreja americana, a gente vê tantas injustiças acontecendo. Ao mesmo tempo, a gente pergunta onde está a justiça de Deus com crianças que são abusadas, pessoas que estão fazendo coisas erradas, líderes que a gente conhece histórias no nosso meio, líderes que preferem se abster de falar a verdade simplesmente para que não possam
se comprometer, né? E nosso chamado é outro, queridos, é buscar a justiça de Deus, tá? Quantos de nós vivenciamos e vemos, eu mesmo conheço histórias de pessoas que passaram e passam por tanta injustiça. E só porque é legal não significa que é correto. Só porque muitas vezes a justiça não foi feita aqui na terra, não significa que ela não será feita nos céus. Então preste bastante atenção. O nosso papel como líderes, isso eu vejo no Brasil, eu vejo em quantos líderes do Brasil, em situações que nós conhecemos de perto, escolheram a estrutura mais do que defender crianças, escolheram mais a placa e defender pessoas injustos simplesmente porque defendendo amigos ou uma placa. E essa é a grande pergunta: aonde está a justiça de Deus? Uma coisa que me chamou muita atenção foi quando aconteceu aquele culto em memória de Charles Kirk. Não sei se você se lembra que a esposa dele, a primeira coisa que ela fez, ela perdoou. Mas uma coisa também me chamou muita atenção, que não apenas ela perdoou porque os pais daquele jovem que matou Charles Kirk, eles entregaram para a polícia. O nosso papel como igreja, queridos, não é defender amigos. O nosso papel como igreja não é defender placas. O nosso papel não é defender uma organização. O nosso papel é fazer exatamente como os pais daquele jovem fizeram. Entregaram o jovem. Por quê? Porque era errado. Porque era simplesmente errado. Ele matou uma pessoa. Então nós precisamos entender, como igreja brasileira, que mesmo que custe algo para você, mesmo que custe uma reputação, mesmo que custe a sua denominação, mesmo que custe um preço, sabe, perder privilégios, o mais importante é fazermos justiça. Então, o que aconteceu? Ele fez justiça, ele entregou seu próprio filho para a polícia. E sabe o que aconteceu? A esposa dele perdoou. Também é o outro lado da pessoa que está sendo injustiçada. Essa pessoa, cada um de nós, mães que têm seus filhos, suas filhas abusadas, é tempo de perdoar, é tempo de virar a página, é tempo da gente entregar para o Senhor, porque diz aqui em Mateus capítulo 5, né, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Então, se nós perdoamos, nós abrimos um espaço para que Deus faça a sua justiça. Isso é muito importante você entender. Sabe por quê? Porque os pais daquele jovem que matou Charles Kirk, eles têm um princípio. Um princípio. Sabe qual é o princípio? Não importa o que custe. Eu não sei se você sabe que ele era um ex-policial, ele entregou a sua insígnia, ele entregou tudo aquilo que ele tinha, ele entregou porque ele não se sentiu no direito de ter algum privilégio como policial, simplesmente pelo fato que o seu filho, ele falhou com o seu filho. Então é tempo da gente fazer avaliações como líderes do Brasil, como pais. Será que nós estamos defendendo aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós entendemos, fazendo justiça com as nossas próprias mãos, ou nós estamos fazendo como ele fez, entregando e fazendo o que é ideal, é certo? Vamos continuar aqui. Tem princípios que são inegociáveis. Se nós queremos ver a nossa liderança, a nossa igreja cheia do poder de Deus, cheia da unção do Senhor Jesus, nós precisamos aprender a celebrar os dons uns dos outros. Precisamos aprender a amar de uma forma incondicional. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia significa colocar o seu coração na dor de uma outra pessoa. É tempo da gente fazer isso. Colocar o nosso coração na dor da outra pessoa, a outra pessoa que foi ferida, a outra pessoa que foi injustiçada. Colocar o nosso coração em situações que nós não podemos resolver de uma forma humana. Então é tempo, querido, de nós exercermos misericórdia. E diz assim também: bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Nós estamos num tempo onde líderes não conversam com líderes, irmãos não falam com irmãos, porque defendem verdades. Não é tempo para isso, é tempo de nós pacificarmos, é tempo da gente perdoar. Se aquela irmã, esposa de Charles Kirk, no meio de milhares de pessoas, fez uma escolha doendo, sangrando, de perdoar
aquele jovem que matou o seu próprio marido. Cada um de nós temos as nossas desculpas, temos as nossas razões, temos as nossas visões, mas é tempo da gente colocar isso de lado e dizer assim: precisamos amadurecer como líderes e como igreja e perdoar incondicionalmente, porque o perdão não é uma escolha, não é uma defesa de algo, achando que nós somos juízes de Deus na defesa de um evangelho. Nós não somos. Quem defende é o Senhor, quem faz é Ele, e Ele é o justo juiz. Continuando dizendo, diz assim: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Sabe por quê? Os que são perseguidos e colocam os seus olhos no Senhor, eles entendem mais do que nunca que o que eles sabem, o que eles têm, a sua identidade é muito maior do que as circunstâncias que estão ao seu redor. Então é tempo da gente trazer de volta o reino. É sobre o reino, queridos. Tudo é sobre o reino, não é sobre uma pessoa, não é sobre uma causa, não é sobre realidades, mas é sobre o reino. É tempo da gente voltar para o reino, é tempo da gente se arrepender e é tempo da gente buscar a essência do reino. E eu quero terminar com essa palavra aqui, ó. Tudo tem a ver com vidas, queridos. Tudo tem a ver com vidas. O reino de Deus é vidas. São vidas, vidas, vidas que o Senhor tem procurado em nós. Isaías capítulo 61 fala, aliás, Isaías capítulo 61 fala sobre nós sermos o quê? Luz, luz para todos. Bem-aventurados, sabe por quê, queridos? Ele diz assim, que o Espírito de Deus me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. É tempo de ser ungido pelo Senhor para um propósito porque uma liderança saudável, uma liderança que contém a unção do Senhor, uma liderança que tem um posicionamento independente do custo e do preço que custe. É uma, é uma liderança, é um povo que vê o reino de Deus como ele é, não como eu gostaria de ser, não como aquilo que eu defendo. Então, Isaías, capítulo 61, fala sobre a unção, sobre aqueles que vão pregar e vão restaurar nações. Se nós queremos autoridade para nós mudarmos nações, se queremos autoridade para sermos ungidos como Deus quer que possamos ser líderes ungidos, nós precisamos entender que há um preço a ser pago, há um preço, sabe? Não defenda a sua placa, não defenda as suas ideias, não se prive de estender misericórdia e amor para aquelas pessoas que você não compreende. É tempo de pacificação, é tempo de justiça e é tempo, sabe de quê? Que o reino de Deus seja manifesto. Seja um líder, seja um homem faminto por Deus, faminto pela presença de Deus. Como eu disse no início, as estruturas que nós temos hoje, elas são muito importantes, elas conseguem reverberar muitas vezes o impacto de uma voz, mas nada pode substituir a unção, nada pode substituir a presença de Deus, nada pode substituir um coração humilde, quebrantado, dependente e preparado para se posicionar independente das realidades, das situações, mesmo que custe, como aquele pai custou entregar o seu próprio filho. Sabe, nós precisamos entender isso no Brasil, precisamos entregar para que a justiça seja feita. Mas, acima de todas as coisas, o Espírito Santo nos chama para nós estarmos focados nele, com o coração nele, transbordando de presença e de amor, independente do que aconteça. Que Deus abençoe a tua vida.